O afeto é geralmente a base de uma família. Mas o que acontece quando este sentimento não existe? Quando um pai abandona um filho? Ou também na relação inversa, quando filhos deixam de cuidar dos pais? É o que você vai saber agora no nosso programa, que está começando. O programa Artigo 5º de hoje vai mostrar o que é o abandono afetivo, quais são os direitos de quem sofre esta falta de afeto e o que pode acontecer com o responsável pelo abandono. O artigo 5º determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. Para tratar deste tema tão importante, eu recebo no estúdio da TV Justiça Charles Bica, advogado especialista em abandono afetivo e autor de um livro sobre o tema. E recebo também Eliane Bastos, diretora nacional do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigada por aceitarem o nosso convite. Mas antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de mostrar para vocês o depoimento de um filho que, quando criança, sofreu abandono afetivo. Foi meio difícil crescer sem um amor paterno e tudo, né? Por mais que ajudasse em questão de pensão, pagar pensão e tudo, mas é chato porque você cresce sem o apoio de pai, né? Doutor Charles, a gente viu aí o depoimento do Tiago e muitos pais pensam exatamente dessa forma, que basta suprir as necessidades materiais que está tudo certo, mas não é bem assim, né? O Código Civil determina ali quais são os deveres dos pais. O cuidado está entre eles? Sim, o cuidado, ele está na nossa Constituição Federal, está muito claro, no artigo 227, no artigo 229, o dever de criar, assistir e educar os filhos, mas não apenas na Constituição, está no Código Civil, no 1634, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o cuidado é um dever previsto no nosso ordenamento jurídico. Doutora Eliane, acontece também o abandono inverso, quando os filhos é que deixam de cuidar dos pais? Lamentavelmente, essa situação também ela ocorre. Mas interessante também é a questão da prioridade absoluta que as crianças e adolescentes gozam, né, na nossa Constituição Federal. E, portanto, a gente sabe que o quanto mais a gente puder para implementar leis e uma consciência de que, então, a criança e adolescente que necessita desse cuidado, dessa criação, ela deve ter essa prioridade nesse olhar, né, tanto do pai quanto da mãe. E com relação aos pais também, lamentavelmente, a gente sabe que na velhice, às vezes, necessita desse cuidado, dessa solidariedade familiar e, por vezes, falta. É muito delicada essa questão dos idosos, porque, geralmente, nessas situações também podem ocorrer de pais que abandonaram os filhos, né? Então, cada caso ele deve ser visto com a sua singularidade para coibir esse tipo de comportamento. Doutor Charles, no caso de um pai que abandonou o filho quando era pequeno, depois ele pode recorrer se o filho não der atenção a ele ou aí ele já perdeu o direito? A princípio ele pode, porque o dever é recíproco, né? Está na Constituição, né? Os pais têm o dever de cuidar, educar os filhos e os filhos de amparar os pais na velhice. Então, a princípio, sim, desde que ele não esteja já destituído do poder familiar por esse abandono, ele poderia pleitear, sim, uma indenização, inclusive alimentos no futuro. A partir da criação, do abandono afetivo, que deu visibilidade a essa situação que sempre ocorria, a gente quer que, então, esse tipo de comportamento de abandonar, de deixar de cuidar, na verdade, que envolve tudo nesse cuidado, que é a educação, como o doutor Charles falou, que pare de acontecer, porque essas crianças, obviamente, vão ser os adultos de amanhã, esses adolescentes vão ser os adultos de amanhã. E podem repetir o comportamento. E socialmente elas vão ter uma inadequação, que o que a gente quer é que seja estancada, né? É muito importante esse esclarecimento prestado pela doutora Eliane, que existe uma confusão muito grande na sociedade. Eu não sou obrigado a amar. O nome, realmente, nós usamos abandono afetivo porque ficou conhecido como abandono afetivo. Mas a obrigação, como a doutora Eliane colocou, é a obrigação de cuidado. E essa está prevista no ordenamento jurídico. Bom, e a relação entre familiares envolve diferentes questões, que vão desde o cuidado mais básico ao apoio financeiro. Mas será que basta garantir que não falte nada material aos filhos ou aos pais para considerar que seu papel foi cumprido? Pelo Código Penal, o abandono de incapaz é considerado crime.
Pais ou responsáveis negligentes podem perder a guarda dos menores e até serem presos. A pena varia de 6 meses a 3 anos de detenção. Já o abandono afetivo não é tipificado, mas pode gerar responsabilização pecuniária. Um dos casos mais comuns é dos pais que pagam pensão alimentícia, mas não têm contato com os filhos. Vai ser gerado aí um valor indenizatório para que esse menor, esse incapaz, receba um valor por aquela dor que ele sofreu. Ninguém é obrigado a amar ninguém, mas o dever de cuidar é um dever que esse pai que abandonou afetivamente aquele menor, ele tem que responder. Então eu vou falar em ressarcimento. Mesmo possuindo características diferentes, as consequências dos dois tipos de abandono podem gerar traumas graves, que refletem até a fase adulta. É o que explica esta psicóloga especialista em desenvolvimento infantil. Ela destaca ainda que é cada vez maior o número de crianças que se sentem abandonadas, principalmente após o divórcio dos pais. Frequentemente tem uma sensação de inadequação. Por que o meu pai não me ama? O que eu tenho de errado para o meu pai não me amar? É assim que a criança sente. Ela não entende. Muitas vezes o pai começa a namorar de novo, tem um outro interesse e se afasta mais ainda. Doutora Helene, a gente já falou um pouquinho aqui sobre o que é o abandono afetivo. A gente pode dizer que a afetividade é o grande norteador do direito de família? Ah, sim. E interessante também a fala da psicóloga, porque ela traduz ali a fala de uma criança que não entende, no momento da ruptura do casamento, da união estável, o que acontece e aquilo reflete nela. Então, a conjugalidade também ela está separada da parentalidade. A parentalidade ela é necessária, ela é primordial que ela seja exercida para o bem daquela criança, daquele adolescente que quer ascender um lugar de adulto saudável, Então, de fato, o afeto hoje ele é um princípio, hoje se tem julgamentos nesse sentido, de dar como parâmetro de educação, de atenção dos pais para com os filhos. Doutor Charles, e quais são os cuidados que os pais devem ter ao se separar para evitar que a criança sofra e sinta-se abandonada? Primeiramente, o que tem que ficar claro é que o pai ele está separando da esposa e vice-versa, ele não está se separando do filho. Uma separação não implica no abandono daquela criança, então ele tem que cumprir com todos os deveres do poder familiar, de assistir, conviver, criar e educar. Não é porque ele separou da mãe ou o contrário que vai abandonar os filhos. Eu queria fazer só uma complementação ao que a psicóloga colocou agora há pouco, que essas sequelas, elas não acontecem só nas crianças. A situação é muito mais grave. A sequela é uma sociedade inteira, uma sociedade doente, com tantas crianças abandonadas. São índices alarmantes na FEBEM e em pesquisas que eu já li sobre o tema, em pesquisas de universidades americanas, universidades conceituadas, sobre como o abandono afeta de modo o comportamento dessas crianças. Não quer dizer que foi abandonado, não vai ter um comportamento adequado, mas gera muitas consequências, não só naquela criança abandonada, mas em toda uma sociedade. Por isso, nós gostamos de estar sempre alertando para a gravidade desse tema. As nossas necessidades, elas não se restringem só ao aspecto material. Se fosse assim, pagou, não preciso de cuidar. Ela vai além. É essa consciência que a sociedade que nós estamos falando, o doutor Charles frisa bem, porque é uma sociedade que fica doente. O cuidado, ele vai além da questão material. E ele é profilático também, ele evita, por exemplo, alienação parental, porque às vezes abandona, também se ali tem um ambiente propício para se fazer uma alienação parental. E nós estamos falando de separação. Famílias com composições diferentes são muito comuns hoje em dia. Os pais se separam, têm novos relacionamentos, novos filhos. O que fazer se um pai é muito presente e o outro não? Em uma situação assim, a criança sofre mais? Veja o depoimento de uma mãe que convive com este problema no dia a dia. Ela não quis se identificar para preservar o filho. Esta mãe de 5 filhos sabe como um pai pode fazer falta a uma criança. O filho caçula, de 11 anos, perdeu completamente o contato com o pai há 2 anos e sente muito a ausência paterna. Ele reclama porque o pai dos outros 4 é presente, indiretamente, mas é presente, E ele fala por que o dele não vai. Por que o pai dele não vai na escola, por que o dele não dá nada para ele. Faz mais falta o afetivo do que o material. Porque o material a gente aprende a suprir de outras maneiras.
Doutora Eliane, é isso mesmo? Faz mais falta o afetivo do que o material? São complementares, né? E é lamentável, é dolorido de ver uma criança, um adolescente buscando saber, compreender o porquê. Porque o que a gente vê é que as pessoas, às vezes, para penalizar o adulto, para penalizar a ex-mulher ou para penalizar o ex-marido, ele usa a criança. E a criança não tem os seus instrumentos, não tem um instrumento para lidar com a situação. Porque precisa, para o seu desenvolvimento, ter aquele referencial. Porque se não tivesse, ok, muitos sobrevivem, mas se tem aquele referencial paterno e deixa o vazio, esse vazio do abandono, ele é lastimável. Doutor Charles, a criança sofre mais ao ver que o pai e a mãe do outro, do irmão, dá carinho e o dela não? A criança, ela sofre nessa situação que tem o outro irmão que está recebendo carinho, como no que não tem irmão também. O abandono, ele causa sofrimento gravíssimo, uma sensação de vazio, uma sensação do nada. Passar uma infância e uma adolescência sem a presença. A gente está dizendo do pai, porque eu arriscaria, com base em pesquisas que eu tenho lido, que 90% dos casos é o pai, raramente a mãe. Mas acontece também com a mãe. Então, essa criança passa uma infância e uma adolescência sem referência nenhuma. São aniversários sem presente, apresentações escolares procurando uma presença que não existe. É simplesmente um vazio na vida dessa criança. No caso da reportagem, ela disse com relação aos filhos, né, maiores. Mas, às vezes, a criança está num contexto social, está num contexto educacional. Às vezes tem um amigo, ela percebe que ali poderia ter uma figura paterna ou materna que não ocupa aquele lugar que é obrigação, porque a criança não tem como impor a presença dela. Mas o adulto, ele tem a obrigação de estar com essa criança, de estabelecer com ela um vínculo de afetividade. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, o tema é abandono afetivo. Aqui no estúdio eu recebo Eliane Bastos, diretora nacional do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e Charles Bica, advogado especialista em abandono afetivo e autor de um livro sobre o tema. E o abandono afetivo é algo que mexe muito com as pessoas e traz consequências por toda a vida, como nós já falamos aqui. Walter Nomura, o Tinho, um artista atuante e muito respeitado no grafite brasileiro, decidiu retratar diversas situações de abandono e nos brindou com obras tristes, mas muito belas, que você vai ver agora. Doutora Eliane, mesmo sabendo que esse tipo de situação acontece, choca ver as imagens, não é mesmo? E o que é interessante é que a arte, de fato, ela tem esse papel, essa função, né, de falar da expressão dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, a gente vê retratado, de fato, situações que crianças estão vivendo dores, né, dores que poderiam ser evitadas se os pais e as mães cumprissem a sua função. Doutor Charles, o artista nos contou que teve a inspiração de fazer essas obras ao se deparar com diversas crianças abandonadas nas ruas enquanto os pais trabalhavam. Como conciliar a necessidade de trabalho com o cuidado dos filhos? Não existe nenhum impedimento do trabalho com o cuidado dos filhos. Hoje em dia, inclusive, cada vez mais fácil isso. Inclusive em casos de pais que moram em cidades diferentes, hoje a tecnologia chegou a um ponto, você pode conversar com aquela criança o dia inteiro, você pode estar sabendo o que ele está fazendo, o que está acontecendo no colégio daquela criança, você tem como dar assistência, inclusive em casos de pais que moram em locais diferentes, imagina do que mora na mesma cidade. Então não é aquela proximidade que vai dizer o cuidado, é o interesse pela vida daquela criança, é ele reconhecer aquela criança como filho, o que não acontece no caso de abandono afetivo, onde o pai ou a mãe, os pais, aquele pai abandônico, ele não aceita aquela criança, ele rejeita deliberadamente aquela criança como filho. E é comum as pessoas entrarem na justiça pedindo reconhecimento de paternidade, o que muitas vezes é feito anos depois do nascimento da criança. Mas o que acontece se o pai não tinha conhecimento sobre a existência deste filho? A justiça tem julgado ações e condenado pais ausentes a pagar indenização por danos morais. Mas é preciso provar o efetivo abandono.
O corre-corre dos pequenos pelos parques é acompanhado de perto por mamães e papais. As brincadeiras também representam um momento a mais ao lado das crianças. Laços afetivos importantes na formação dos filhos. Já a falta de carinho e atenção pode gerar danos irreparáveis. A pessoa pode se tornar um adulto inseguro, depressivo. Essas coisas todas voltam a se repetir na vida adulta, né? Ansioso, enfim, com dificuldade de expressar afeto, de receber afeto. Isso tudo pode ser uma consequência do abandono afetivo. Prova disso é que o abandono afetivo tem sido motivo de diversas ações judiciais. Ainda não há uma legislação específica para esses casos. O STJ tem entendimento de que o abandono parental pode ser indenizado com base no dano moral. Mas a ausência de carinho nem sempre tem a ver com abandono. Em Santa Catarina, depois de 30 anos, um pai ficou sabendo da existência de uma filha na justiça. Ela pedia danos morais por abandono afetivo paterno. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Segundo o desembargador que analisou o caso, apesar de comprovada a omissão, não houve rompimento de vínculo afetivo, já que a paternidade não era reconhecida. Não houve abandono afetivo. Eu não sei da existência de uma criança. Depois de 30 anos aparece uma mulher querendo ser indenizada por uma coisa que eu não sabia. Não. O abandono afetivo, ele ocorre quando eu sou o autor do abandono. Eu abandonei por vontade. Doutora Eliane, em caso assim não há o que se discutir, né? O pai nem sabia da existência. O ideal para esse ser humano, para esse indivíduo, é ter a sua dignidade de ter uma parentalidade. Claro que tem mecanismos anteriores, né, de que se tem que se valer mal. O ideal também é que se busque uma ação de reconhecimento o quanto antes, para não tirar dessa pessoa a oportunidade de ter um outro referencial. E um pai que fez um filho, ele deve se responsabilizar por ele. Pois é, mas se ele não sabia realmente, aí ele é responsável só a partir do momento em que ele descobre? Sim, esse é um entendimento mais fácil, mas se a gente identificar que a sociedade não quer mais isso e, portanto, qualquer iniciativa para coibir esse ato de, não é abandonar, deixar de se responsabilizar pela paternidade, já que existe uma paternidade biológica, deve ser responsabilizado sim. Eu queria fazer uma observação sobre a matéria que passou agora, onde diz que não há uma legislação específica sobre o tema, né? Está se usando muito uma decisão do STJ, que é o RESP 159-242 de São Paulo, de relatoria da ministra Nancy, que condenou um pai por abandono afetivo. Mas a novidade é que tramita o projeto PLS 700-07, ele tipifica o abandono afetivo como ato ilícito sujeito à indenização. Então, essa é a grande novidade sobre o tema, que nós teremos em breve uma legislação específica contra o abandono afetivo. E qual a importância de se ter essa legislação? Vai mudar o facilita bastante, porque muitas pessoas foram abandonadas, muitas pessoas se recorreram à justiça e nem sempre tiveram recepcionado seus direitos, justamente pela legislação, pela mudança cultural que ela provoca também. Então, é muito significativo ter uma lei. E o mais importante ainda nessa tipificação específica dessa lei, que está por ser aprovada, é para colocar um ponto final na controvérsia, porque não é possível que existam decisões judiciais entendendo ao contrário, porque a matéria é muito polêmica. Mas a Constituição é clara sobre o dever de cuidado, o Código Civil é claro, o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro, então não há por que se discutir isso. Então, se queriam uma lei, então pronto, fazemos uma lei e acaba a controvérsia. É proibido abandonar filho, ponto. Bom, e será que um pedido de indenização ajuda de alguma forma a diminuir os problemas causados pelo abandono afetivo? Se lembra do Tiago, que nos contou logo no início do programa, que passou por isto? Vamos ver a opinião dele e de outras pessoas. Eu creio que não vai suprir o que foi perdido, né? Mas isso vai de cada um, né? Eu mesmo, particularmente, hoje eu sou pai e tudo, eu vejo que essa não seria a solução correta. Você vai ter um pagamento em dinheiro, você pode tentar consertar, fazer algum tipo de terapia, um trabalho que possa amenizar os danos,
mas não vai corrigir inteiramente, porque é um problema muito profundo, muito sério. A criança cobra sempre a presença do pai, o pai nunca está presente. Na escola sente falta, principalmente, né? Sempre nas reuniões, nas festinhas, o pai dos amiguinhos vão e o pai da outra criança nunca vai. E é muito triste ver as crianças assim, né? Toda pessoa tem que ter um apoio, né? Se for uma pessoa idosa, ela tem que ter o apoio da família, né? E se não tem esse apoio, eu acho que pode ser indiciado, né? A pessoa por isso, por abandono, né? Doutora Eliane, a gente viu aí uma entrevistada falando das questões dos problemas psicológicos que surgem. Se a pessoa que foi abandonada desenvolveu algum trauma, algum problema, quem é responsável pelo abandono pode ser acionado para pagar por esse tratamento? Sim, sim. E o interessante também que foi falado pelo Thiago, de que não vê como a melhor forma. De fato, não é a melhor forma, mas é uma forma da sociedade dizer que este comportamento ele é reprovável. Nós não queremos que ele se repita. Então, é alguma forma, algum meio que se tem para coibir esse tipo de comportamento. Doutor Charles, a gente tem visto que a Justiça tem dado decisões favoráveis aos filhos que se sentem abandonados. Isso tem ajudado a coibir mesmo, como disse a doutora Eliane? Eu acho que sim. É evidente que uma indenização não vai resolver problema nenhum. Não vai trazer aquele carinho, aquele cuidado, não vai trazer uma infância toda de volta, não vai trazer a adolescência de volta. Mas o que importa é que algo tem que acontecer no mundo jurídico. Não é possível que um ato ilícito esteja sendo praticado diariamente e nada vai acontecer no mundo jurídico. E é acobertado pelo pagamento, né? Porque paga-se às vezes. A questão material, ela é suprida. A pensão está sendo paga. A pensão está sendo paga. Então, pagou para não cuidar, os dois são complementares. Se a gente puder evitar a ação de indenização, seria o ideal. Talvez uma mediação, algumas coisas podem ser tentadas antes de chegar nesse ponto que é a indenização. Mas se houve o ato ilícito, essa indenização tem que ocorrer até pelo poder dissuasório da indenização, para que outros pais não incorram na mesma conduta omissiva. Então, eu sou favorável. Existem também outros mecanismos, né, doutor Charles, que podem, que são já implementados, por exemplo, como uma oficina de parentalidade, que é uma conscientização, que já é um processo anterior a qualquer judicialização, que o CNJ apoia, que o Poder Executivo apoia, que o Judiciário ele também encampa de implementar isso em algumas varas de família. Então, isso é muito importante, essa conscientização. Essa oficina dá conhecimento aos pais as suas funções, né? Que necessariamente vão repercutir na vida, no desenvolvimento intelectual, afetivo, emocional e educacional dessa criança e desse adolescente. Doutor Charles, é muito comum os casais se separarem e terem novos relacionamentos. E a criança acaba projetando a figura paterna ou materna no novo cônjuge do pai ou da mãe. Nesse caso, pode-se configurar o abandono afetivo se esse relacionamento acaba, a criança não vê mais aquele homem ou aquela mulher? Eu entendo que o abandono afetivo que nós estamos aqui debatendo, ele é decorrente dos deveres do poder familiar. Essa criança que está ali morando naquela casa com o padrasto ou com a madrasta, ele tem o pai biológico que é responsável por ele e é o que deve cumprir esses deveres inerentes ao poder familiar. Eu acho que não seria o caso de indenização. Para encerrar, então, eu gostaria de saber rapidamente de vocês qual é a dica para quem passou ou está passando por uma situação como essa. Doutora Eliane. Buscar a mediação é um grande mecanismo, né, de tentar estabelecer uma comunicação, tentar estabelecer algum contato. E, claro, que a coisa pode se desenrolar para uma situação melhor, né? Não ideal, mas uma situação melhor. Não pensar também só na via judicial como a válvula de escape para tudo, né? As pessoas também têm que ter esse movimento, primeiramente, de forma interna e quem sabe, dar início a um processo de vínculo paterno e materno-filial. Doutor Charles, e quem quiser mais informações pode buscar no livro do senhor ou até na comunidade que o senhor falou que tem no Facebook sobre o tema? Sim, nós estamos procurando informar sobre o abandono afetivo, porque o ideal seria exatamente o que a doutora Eliane está colocando. Tá? Esse seria o mundo ideal, onde houvesse essa conciliação e aquele pai reconhecesse isso. Mas isso não é o que está ocorrendo na maioria dos casos. Então, se não quer mediação, não quer conciliação,
Infelizmente, a modalidade escolhida pelo nosso ordenamento jurídico foi a indenização para coibir a prática de atos ilícitos. E a gente tomou esse cuidado de fazer esse livro para orientar as pessoas que estão sendo vítimas desse abandono. Não é um livro dirigido para a comunidade jurídica, está uma linguagem bem clara. E temos uma página também no Facebook, que é a Abandono Afetivo Oficial, onde se pode tirar dúvidas sobre o tema. Bom, o artigo 5º fica por aqui. Doutora Eliane e doutor Charles, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Para rever os nossos programas, é só acessar o site tvjustiça.jus.br. E se quiser que a gente discuta um tema específico, mande a sua sugestão para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.